Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Me chamo Anderson, sou empresário contábil e hoje eu estou aqui com vocês para a gente falar sobre o Simples Nacional, que é essa forma de regime de tributação aí para as empresas, que hoje é uma das mais utilizadas aí pelos pequenos empresários, pelos microempresários e até as médias empresas utilizam. Então, a gente vai falar um pouquinho mais aí no decorrer do vídeo sobre esse regime de tributação aí, que é o Simples Nacional. Tá bom? Fica ligado. Bom, gente, e o que é Simples Nacional? O que isso significa? O Simples Nacional ele foi criado ali em 2006, né? A legislação que deu origem a tudo isso é a Lei 123 de 2006. É nessa legislação que estão todas as regras. E nesse momento, hoje, o Simples Nacional ele é basicamente a unificação de todos os impostos em uma única guia. Ah, o que é isso? É você pegar todos os impostos que você paga na sua empresa, né, através da emissão, né, da nota fiscal, toda a apuração que é feita dos impostos da empresa, ela é unificada e paga na guia que se chama DAS, que é Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Então, todos os impostos, eles são somados nessa guia. Anderson, que impostos são esses? São os impostos que seriam apurados de forma individual, né, a partir do momento que você emite uma nota fiscal, por exemplo, a gente faz o fechamento e apura o imposto que a sua empresa vai pagar com base naquele faturamento. Aí a gente teria que apurar os impostos de forma individual, né? Então a gente pagaria ali o imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS. O Simples ele unificou todos esses encargos em uma única guia. Então ele tem o imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, o ISS, que é para prestação de serviço, né? O ICMS, que é para venda de produto. Então ele pegou tudo isso e joga, você paga uma única guia. Então basicamente é a unificação de todos os impostos. E obviamente também não é só isso, tem algumas simplificações, né, que seriam na questão acessória. Algumas declarações acessórias que a gente faz na contabilidade, né, para a sua empresa, elas são mais simplificadas. Então, essas declarações, na teoria, né, eu falo na teoria porque o Simples, teoricamente, ele foi inventado para simplificar a vida do empresário, que foi a ideia inicial, e hoje em dia, em 2024, com exceção da unificação, né, algumas coisas, é tão complexo quanto uma empresa do regime comum, né, lucro presumido, por exemplo. Então, ele unificou os impostos, ele simplificou na questão, na teoria, ele simplificou na questão acessória, né, na redução de algumas declarações acessórias, na forma como ela é elaborada, e eles criaram isso e falaram, as empresas que têm interesse podem participar. Bom, Anderson, e como que funciona o ingresso no regime do Simples? Então, vamos lá, vamos falar uma empresa nova, fresca, né? Acabou de criar uma empresa. Você vai começar com a Receita Federal, você vai pedir o ingresso no Simples Nacional, a Receita ela vai avaliar o seu ingresso dentro do Simples. Por que eu falo avaliar? Porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas as atividades nem todas são permitidas, tá? Então ela vai avaliar o ingresso no Simples Nacional, vai determinar se você pode ou não e vai falar, ó, você está optante, foi, né, concluído aí o ingresso no Simples Nacional. A partir desse momento você passa a apurar os impostos dessa maneira, tá? Impostos esses que são apurados com base em uma tabela, né, do Simples Nacional, que são em anexos, que a gente chama em anexos dentro dessa legislação que eu citei a 123 de 2006. Então a gente tem o anexo 1, que é para comércio, o anexo 2, que é para indústria, anexo 3, serviço, 4, um outro tipo de prestação de serviço, 5, um outro tipo de prestação de serviço, e assim vai. Mas basicamente ela, vamos supor, o anexo 1 comércio, é uma tabela progressiva que aponta lá, se sua empresa fatura de 0 até 180 mil, né, no acumulado dos últimos 12 meses no ano, você vai receber, você vai pagar, perdão, uma alíquota de 4%. Então você faturou de 0 a 180, 4% de imposto que é pago. Como eu expliquei, a alíquota, a guia, ela é, né, de forma simplificada, soma tudo, então emitiu uma nota de R$ 100, você vai pagar R$ 4 de imposto, certo? Aí ela joga através dessa tabela, desses anexos, ela regulamenta as alíquotas que vão ser, né, aplicadas aí na sua apuração do imposto. Gente, outra coisa importante também é a questão da apuração dentro da tabela do Simples. Por exemplo, como eu citei, é uma tabela progressiva. Vou citar o exemplo do comércio, que começa ali em 4% até 180 mil. Quando você, né, começa uma empresa, aí você fala assim, comecei a empresa, estou faturando 10 mil por mês, então não é 180 mil no acumulado, estou dentro da primeira alíquota. Nesse ponto, sim, 10 mil vezes 12
120. Mas se você começar faturando, por exemplo, 20, 30 mil, a Receita ela faz uma projeção daquilo que você vai faturar para apurar o primeiro mês. Então pode ser que você já entre pagando um pouco mais abaixo da tabela, não só os 4%, pagando um pouco mais. Então tem que tomar esse cuidado também. E quando você vai descendo o degrauzinho ali, né, na tabela, você vai mudando de alíquota, ela nunca é assim, por exemplo, o cálculo do imposto do Simples, ele começa 180 mil, aí você aplica a alíquota de 4%. Ah, faturei 10 mil reais, 4%, eu jogo lá. Só que você tem que considerar sempre o acumulado. Ele é feito o cálculo com base no acumulado. Então, quando você for apurar, por exemplo, a mudança de alíquota, a gente está falando no comércio de 180 mil até 360, você já muda para 7,3% de imposto. Só que você não vai aplicar, por exemplo, no seu acumulado lá na hora de calcular o imposto, deu que o seu acumulado foi para 182. Você não vai pagar os 7,3% de cara. O aumento vai ser gradual. Então você pagava 4, ele vai subir um pouquinho até chegar no 182 ali, e para poder pagar um pouco mais de imposto. Então você vai pagar 4, algo. Faturou 190, vai subindo. Aí vamos supor que o seu faturamento acumulado foi dos 360, que é o máximo da tabela. Aí sim você já vai estar pagando bem próximo do 7,3. Bem próximo por quê? Porque ele tem uma parcela a deduzir, que aí tira um pouquinho ali do imposto, enfim. Para não confundir vocês, ele reduz um pouquinho o valor da alíquota efetiva. Então, o importante é sempre que você estiver ali pagando o imposto, até para você chegar no preço do seu produto barra serviço, é bom você, né, para você colocar o preço nele, é bom você saber a sua alíquota efetiva. Falar assim, não, esse mês eu paguei, como se você tiver até 180 mil, vai ser sempre os 4. Ah, não, esse mês eu paguei 4,5. Mês seguinte, se eu ficar nessa média, 4,7, porque pode ir variando, né? Para você também ter essa análise. A minha dica, então, fica em cima disso daí para poder acompanhar essa evolução dentro do Simples Nacional. Então, você apurou o imposto dentro do anexo 3, por exemplo, que é 6%, apurou no comércio, dependendo da sua atividade, vai determinar o imposto. Ah, eu tenho uma empresa que presta serviço e também vende produto. Vai ser apurado a alíquota para serviço na nota de serviço e a alíquota de produto na nota de produto. Aí nós da contabilidade vamos apurar isso daí para vocês, vamos juntar em uma única guia, que é o DAS, e vamos fornecer para pagamento. Então, na guia vai ser pago uma única guia e vai juntar os dois impostos, né, por assim dizer, os dois encargos dentro dessa guia. Um para produto e um para serviço, apurados de formas distintas, tá? Só que tem algumas particularidades, por exemplo, o anexo 4 do Simples Nacional, ele fala nas atividades que compõem o anexo 4, um exemplo delas é a advocacia, por exemplo, do anexo 4, é para prestação de serviço. Ali ele cita que você tem que pagar uma contribuição patronal sobre o INSS, que as empresas comuns, por exemplo, o lucro presumido pagam. Anderson, o que é isso? Eu vou ficar maluco. É um pouquinho chato de entender, mas é tranquilo, tá? A parte patronal do INSS é basicamente 20% do valor da sua folha, né, que vai destinada ao INSS, como, né, cito o nome. Então você vai pagar este imposto com base na sua folha de pagamento. Então o Simples Nacional, ele isenta você do pagamento dessa parte patronal que as outras empresas têm. Porém, as atividades que estão no anexo 4 do Simples não têm essa isenção. Tá? E é uma particularidade que eu citei. Então, se você exerce, por exemplo, atividades de advocacia, está no Simples Nacional, você não vai ser isento dos 20%. Se você tem uma folha de pagamento de R$1.000, fora os impostos comuns da folha, você vai pagar 20% de parte patronal de INSS, coisa que os outros não. Outra particularidade, essa pega muita gente, é no anexo 5. Tá? O anexo 5, ele trata de algumas atividades também de prestação de serviço, só que algumas atividades que eu costumo dizer que as regulamentadas basicamente estão ali. Por exemplo, veterinária, odontologia, medicina, dependendo ali do que vai exercer. Então está dentro do anexo 5. O anexo 5, para serviço, é um dos mais caros, enquanto o anexo 3, que também é serviço, você paga 6%, por exemplo, dentro do anexo 5, perdão, vocês vão pagar 15,5%. Dentro desse cenário, fica, né, mais que o dobro, é bem mais caro. Aí a Receita Federal foi lá, criou essa particularidade para este anexo, só que ela deu uma colher de chá ali, que aí a gente vai começar a entrar num pouquinho de cálculo, é meio chato, mas
ela deu uma colher de chá e falou o seguinte: gente, vocês podem ser tributados no anexo 3. Para ser tributados no anexo 3, a atividade que está no 5 pode ser apurada no 3, desde que o custo com a sua folha de pagamento represente 28% do seu faturamento. O que é isso? Se você fatura 100 mil reais e você tem um custo com a folha de pagamento de 28 mil, ou seja, 28%, você pode ser tributado dentro do anexo 3 e não no 5. E aí naquele mês, é importante frisar, naquele mês vai ser pago sobre o 3 e não sobre o 5. No mês seguinte, vai fazer a mesma apuração. Vamos supor que no mês seguinte você demitiu um funcionário, né? Desligou um colaborador. Aí de 28 mil cai para 25 mil reais a sua folha, o seu custo com a folha é de 25 mil, 25%. E aí você não vai estar enquadrado no 3, e sim no 5. Entendeu? Mas tem um pulo do gato também. Não é sobre o mês corrente, é sempre sobre os últimos 12 meses e os últimos 12 salários. Que é isso? Você vai somar aos seus últimos 12 faturamentos, vai somar o custo da sua folha dos últimos 12 meses e vai ver, essa soma representa 28 do meu faturamento, 28%? Representa 28 ou mais? Representa, está no anexo 3. Representa 28 ou menos? Estou no anexo 5. Tá? Então é sempre média. Então é um pouquinho chato isso, mas eu quis apontar porque, né, para o pessoal que participa ali do anexo 5, existe uma luz no fim do túnel para poder conseguir uma alíquota menor. Então é importante sempre ficar de olho nesse balanço, nesse equilíbrio, tá certo? Bom, então fugindo um pouquinho das contas para não deixar o pessoal maluco, a gente vai falar da atividade, como eu citei no começo do vídeo. Nem todas as atividades podem fazer parte do Simples Nacional, nem toda atividade pode ser tributada como Simples Nacional. O comitê gestor, eles definem, né, o comitê gestor do Simples Nacional define quais atividades são, através da legislação e tudo mais. E essas atividades já estão, né, ali no texto da legislação e são permitidas, e a gente pede o ingresso no Simples Nacional e eles analisam com base nisso daí. Vai mudar, uma atividade vai sair, vai deixar de existir ali dentro da legislação, não vai ser mais permitida. Com certeza vai ser informado, vai ser formulado um texto e vai passar a valer a partir do ano seguinte. A mudança de regime tributário, ela pode acontecer em janeiro. Então, se a gente vai mudar o nosso regime de tributação de simples para presumido, presumido para o simples, MEI para o simples, qualquer forma, a gente se programa para janeiro, né? A gente faz essa mudança em janeiro. Simples para presumido, no caso do MEI tem algumas especificações, conforme eu expliquei no vídeo anterior, vou deixar inclusive o link aqui para vocês. Essa mudança ela vai acontecer em janeiro, então todo o texto que for alterado, de qualquer alteração, eles vão ter um aviso prévio com certeza. Aí diante de toda essa explicação, de todas essas contas e tudo mais, você vai me perguntar, Anderson, compensa ser do Simples Nacional? Compensa eu hoje abrir uma empresa e começar sendo do Simples? Uma empresa que está começando hoje, você microempresário, microempreendedor, de repente você vai abrir uma empresa que requer um faturamento um pouquinho maior, acima do MEI, por exemplo. Via de regra, sim. Eu costumo dizer que sim. Principalmente se for ali dentro do anexo 1, do anexo 2, né, do 3, porque os impostos são mais baixos, né? A gente está falando de 4% para comércio, como eu falei, algumas atividades de serviço 6%, o anexo 4, né, também é um pouco menor. Agora, anexo 5, quando a gente fala dessa atividade do anexo 5, que são o exemplo que eu citei anteriormente, que é onde nós temos o fator R, as atividades dentro do anexo 5 requer um pouquinho mais de análise e cuidado. Por quê? Porque dependendo do seu faturamento acumulado, da quantidade de faturamento que você pretende ter, tem que ser analisado, porque de repente compensa a gente ir para o lucro presumido. A gente está falando de aproximadamente 11,33 de imposto no presumido, mais o ISS, que hoje no município aqui de Ribeirão, de 2% a 5%. Então a gente falar nisso, né, considerando o ISS mais alto, mais os 11,33, a gente está falando de 16,33. Isso para prestação de serviço, tá? Algumas coisas mudam no presumido, enfim, fica para outro vídeo. Mas o Simples Nacional, ele requer uma análise ali dentro do anexo 5, para saber se compensa, porque ele já começa em 15,5%. Óbvio que você tem essa colher de chá do fator R que eu expliquei, que é a questão da folha de pagamento, né?
Então, nesse ponto tem que ter uma análise legal. Agora, nos outros cenários ali inicial, anexo 3, comércio, indústria, para quem vai começar, a facilidade de apuração do imposto é melhor, a questão acessória, então compensa ali o ingresso, tá? Óbvio que também vai depender de uma boa análise tributária para saber se no ano seguinte ou o início realmente vai compensar permanecer no Simples Nacional ou mudar de regime. Tá? Bom, pessoal, basicamente era isso que eu queria passar, um recado rápido aí, uma pincelada, vamos dizer assim, o que é o Simples Nacional, porque é extenso, tem bastante assunto, como eu disse, não é uma coisa simples, né? Como diz o nome, tentaram simplificar, mas acabou assim que a quantidade de obrigações acessórias a cada tempo, cada ano que passa, cada mês que passa, eles vão aumentando e as anteriores eles não vão tirando, então vai só acrescentando. Diante de tudo isso, para não estender muito o vídeo, era esse o recado que eu queria passar, essa ideia para vocês terem uma ideia do que é o Simples Nacional, se familiarizar com o nome, como é tributado. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, que vocês tenham conseguido absorver a ideia do conteúdo e que, se possível, deixe o like mais uma vez, dá um joinha, sininho, aquela coisa toda, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.